Oi gente, tudo bem com vocês? Nesses últimos dias estamos falando aí sobre os métodos diferentes de criação ou de cultivo de peixe. E hoje é dia de falar mais um pouco sobre o cultivo intensivo de peixe. Então acompanhe o vídeo aí com a gente. É isso, para você que tem nos acompanhado aí direto no canal aqui da Aquaminas, já deve ter assistido então nossos outros vídeos falando sobre os métodos de cultivo de peixe. Nós falamos já sobre criação extensiva, sobre criação semi-intensiva e demos um início, né, no nosso último vídeo sobre criação intensiva de peixe, que é aquele cultivo que você já vai aumentar a carga de peixe no lago. Nesse último vídeo a gente falou mais sobre a estrutura, né, o lago em questão, quais são as suas características para você estar criando peixe de forma intensiva. Se você não viu esse vídeo, procure no nosso canal, não deixe de entrar lá, procure esses outros vídeos para você estar acompanhando e ver realmente as diferenças entre esses tipos aí de cultivo, para você entender todo o processo e ver qual melhor vai se enquadrar para o seu tipo de criação aí. Tá, hoje então a proposta é a gente falar um pouco mais da criação propriamente dita. A gente já ficou sabendo então da estrutura, como é que era a estrutura para o cultivo, como é que teria que ser o lago no vídeo passado, e hoje dando algumas dicas interessantes sobre o cultivo, sobre a criação de peixe. Para a gente entender características principais do sistema intensivo de criação. Primeiro, que você vai criar mais de 2 peixes por metro quadrado. Na sua lâmina d'água você vai criar mais de 2 peixes por metro quadrado. Pode chegar até 5, 6 peixes por metro. Então é um cultivo que vai mais cargas de peixe. Então isso gera um rendimento maior de peixe por área que você vai estar utilizando. Então uma criação que você já consegue por mais animais em relação à área. E a segunda característica principal é que nesse tipo de cultivo você depende quase que exclusivamente de ração. O peixe vai ter uma contribuição muito menor do alimento natural em relação à ração. Quase que uma relação assim de 80-20, por exemplo, 80% do seu alimento é ração, abaixo de 20, 15 a 20 no máximo por cento da sua alimentação é alimento natural. Então, características principais, quantidade maior de peixe por metro, por área, e alimentação que você vai ter que fornecer ração de boa qualidade e ração diariamente para o seu peixe. Nesse tipo de cultivo, o intensivo passa a ser já um cultivo bastante voltado para criações também comerciais. Ele já viabiliza uma criação comercial. Então o cultivo intensivo ele serve para criações comerciais, você pode criar peixe para venda, e também serve para quem tem um pequeno lago e quer ter peixe para comer. Também pode criar o peixe de forma intensiva para consumo próprio, mas é uma criação que já viabiliza uma estrutura que já viabiliza uma criação comercial. Logicamente que é uma criação mais técnica e mais complexa do que quando comparado com os cultivos extensivos e semi-intensivos que a gente citou anteriormente. Quando a gente já pensa em criações comerciais, o cultivo já fica realmente mais técnico e um pouco mais complexo. E obviamente a gente não tem tempo de um vídeo curto como o nosso, a gente passar tudo que se precisa de conhecimento para você estar criando seu peixe aí. Mas a ideia até não é essa, a ideia é a gente pelo menos passar algumas dicas importantes para que você direcione aí o seu estudo, né? Você vai fazer suas buscas e você vai pegar os seus estudos futuros aí na internet e fazer mais buscas através das mídias sociais e livros e tudo mais, mas pelo menos com essas dicas você vai estar mais direcionado para você buscar e achar suas informações e ter sucesso no seu cultivo de peixes. Primeira dica então, para cultivo intensivo, a escolha da espécie. Júnior, que peixe eu vou criar para estar vendendo na minha região, certo? Para a gente decidir qual espécie criar, primeiro a gente tem, até isso na verdade para todo projeto, não só de piscicultura, mas também de outros animais, a gente sempre faz uma busca de mercado. O que é que se vende por aqui? Né? O que está faltando? Está faltando tilápia? Tem colocação para carne de tilápia, para pintado, para tambaqui nos pesqueiros? O que é que vende nessa região? Estão buscando o mercado primeiro para depois definir a espécie que você vai estar criando.
Uma ajuda para definir a espécie também é saber, essa espécie compensa criar ela cresce bem, ela tem um bom desempenho zootécnico, ela tem bom ganho de peso, ela tem boa conversão alimentar. Então busca informações nesse sentido também para você decidir a espécie. E depois, essa espécie tem mercado, né? Eu consigo vender isso depois aqui, dá para vender, ou em outra região tem mercado para ela, onde é que eu vou vender esse peixe? Então quando você vê o mercado, vê as espécies com potencial e também vê a adaptação para a sua região, esse peixe pode ser criado aqui, né? Nós estamos passando agora um período de inverno muito rigoroso e tem morrido muito peixe em vários locais aí. Então, quando é criação não comercial, se você cria só para o seu consumo, a gente esquece isso aí, a gente vai criar qualquer tipo de peixe porque são pequenas quantidades e a gente pode ir fazendo teste ali, ver o que dá certo na região, né? Mas se você faz uma criação comercial, algumas espécies talvez não seja adequado para a sua região. Então pesquisar bastante sobre a biologia do peixe, ele aguenta a temperatura dessa região, se adaptou bem aqui ou não, porque aí você vai ter menos ou mais problemas aí com a sua criação de acordo com a escolha, uma boa escolha da sua espécie. Aí já entra no assunto, por que a turma escolhe tanta tilápia? Porque a tilápia ela é bastante tolerante a diversos tipos de clima, temperatura, a tipos de água, então por isso a tilápia é um peixe que se adaptou muito bem e hoje é um dos mais cultivados aí no Brasil e também no mundo.